Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo poderoso que habita dentro de nós, nos ajuda a recorrermos a Ti todos os dias das nossas vidas, nos ajuda a lembrar que o poder que ressuscitou a Cristo está habitando dentro de nós e que vai agir em nós todas as vezes que nós pedirmos, todas as vezes que nós acessarmos esse poder. Querido Senhor Jesus, vai adiante de nós, protege a nossa direita, a nossa esquerda, olha pela nossa retaguarda, ser o nosso general de guerra, nos dá as estratégias, nos dá as instruções, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos leva a prosseguir, nos leva adiante. Estamos no processo de conquistar a terra, se apropriar da terra, se apropriar das promessas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos que o Senhor nos ajude nesse processo. Senhor, eu oro especificamente por cada uma das minhas irmãs. Não deixa nenhuma ficar no meio do caminho, não deixa nenhuma desistir. Que o teu poder seja com cada uma delas, que ela se sinta estimulada a continuar um dia mais no poder e no nome do teu filho Jesus. Me chamo Ana Cláudia Lavô e junta com as minhas irmãs estamos aprendendo a tomar posse das promessas que Deus tem para nós, a entender as promessas e a viver essas promessas. Você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda. E sim, claro, você pode convidar, deve convidar outras pessoas para fazerem parte desse exército. A palavra do estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, quando Jesus nos diz: não entreguem aos cães o que é sagrado, nem joguem as suas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se contra você, te ataquem. Vamos compreender o que Jesus está falando. Primeiro, ele diz que não devemos entregar o que é sagrado aos cães. O que é sagrado? É aquilo que Deus já nos entregou, é aquilo que Deus já separou para nós. A nossa família é sagrada, os nossos familiares são sagrados. Muitas vezes, alguns desses familiares estão pisando no nosso calo, estão trazendo problemas para nós, estão pisando nas nossas feridas. Nós ficamos irritadas e quando ficamos irritadas, podemos jogar essas pessoas fora. Ele está dizendo para não fazermos isso, não jogar também a palavra de Deus fora, não falar dos nossos familiares para outra pessoa, não joguem as suas pérolas aos porcos. Não fale do seu marido que está dando trabalho para outras pessoas, não fale dos seus filhos que está dando trabalho para outra pessoa, não faça isso, porque se você fizer isso, eles vão pegar aquilo que é sagrado e vão se voltar contra você e vão te atacar. As palavras que você pensa que está fazendo um desabafo, elas vão ser lá na frente usadas contra você. E eu quero compartilhar com você o testemunho da minha irmã Shirley. A minha irmã Shirley, ela foi separada da mãe aos 6 anos de idade. O pai de Shirley não girava muito bem da cabeça, ele tinha problemas. De fato, ele deveria ter se tratado, tomado medicação, mas ele tinha problemas com o temperamento, ele tinha problemas na mente, ele tinha problemas com a mãe, ele batia na mãe. E um belo dia, a mãe saiu para fazer feira, ele colocou os filhos num caminhão junto com os móveis e partiu. Levou essas crianças, entregou num convento, pediu que a freira tomasse conta das crianças por um pouco de tempo, falou para a freira que a mãe das crianças tinha morrido e que era o tempo que ele organizava a vida e voltaria para buscar as crianças. Shirley era a mais nova de 6 irmãos. Nenhum dos irmãos entendia muito bem o que estava acontecendo. Tentavam dizer para a freira o que o pai tinha feito, mas o pai falou para a freira que a mãe tinha morrido e que ele não tinha contado para as crianças que a mãe tinha morrido. Que o que quer que seja que as crianças falassem era porque ele não tinha contado. Que ela também não contasse. Então as freiras daquele convento, nenhuma levava em consideração o que aquelas crianças falavam. Depois de um pouco de tempo, ele retornou, tinha comprado uma propriedade afastada, num lugar afastado para criar os filhos longe de todo mundo. Passaram-se 3 anos, Shirley não entendia muito bem o que estava acontecendo e um dos irmãos dela ficou bem doente a ponto que teve que ser internado. Quando estava lá no hospital internado,
uma das enfermeiras reconheceu que aquela criança era de uma amiga dela. E ela prontamente avisou a mãe de Shirley que o filho estava internado. Qual era o hospital? A mãe de Shirley tinha enlouquecido. Tinha batido todos os hospitais, tinha batido todos os lugares. E com os recursos que ela tinha passado todo aquele tempo procurando os filhos e não tinha encontrado. Finalmente, ela agora estava sabendo notícia dos meninos, foi no hospital, encontrou com os filhos, matou a saudade, mas todos eles pediram que ela não aparecesse, porque o pai era muito violento e eles estavam muito satisfeitos de pelo menos não ter que assistir o pai bater na mãe. Assim, eles cresceram separados. Cada um foi cuidando da sua vida como pôde. A mãe de Shirley casou novamente com um médico, um homem bom, um homem que cuidou dela. Viveram 45 anos juntos, mas esse homem morreu. E agora eles foram procurados porque a mãe de Shirley morava numa casa bem grande, mas estava doente. Ao ir aos médicos, todos foram unânimes em dizer que ela estava perdendo a memória. E se fosse retirada da casa, que era o único ponto de contato que dava estabilidade para ela, ela iria perder aquele restinho de memória que ela tinha. Os outros irmãos, nenhum quis se envolver com essa doença da mãe, nenhum quis fazer muita coisa. A mãe estava agressiva, não aceitava que fosse contratado um cuidador, batia nas pessoas. Shirley ficou indo visitá-la, até que chegou à conclusão que não podia deixar as coisas como estavam. Juntou todo mundo, se saiu de sua casa, do seu conforto, morava 5 minutos do trabalho, se mudou para um lugar que era 40 minutos dali de onde ela morava anteriormente, para morar dentro da casa da mãe. Os filhos de Shirley não gostaram da ideia, o marido de Shirley não gostou da ideia, mas Shirley estava em oração. Shirley é uma mulher de Deus, Shirley estava em contato com Deus e entendia que a mãe era algo sagrado que Deus tinha dado para ela e que naquele fim de vida ela iria ali amparar a mãe como fosse possível. Se toda essa história não tivesse suficiente assim, um dos filhos de Shirley foi diagnosticado com TDAH, com autismo e estava também com tendências suicidas. Em meio à pandemia, Shirley trabalhando de home office, ela conseguiu ficar trabalhando de home office. Cuidava da mãe que continuava violenta, mas aqui e ali tinha momentos de lucidez e de sensatez. E a única pessoa que deixava se aproximar era Shirley. Era Shirley que dava banho, era Shirley que cuidava, até que as duas caíram doentes de chikungunya e Shirley teve que internar a mãe. No internamento, ela já percebeu uma pequena ferida de contato que a mãe ficava arrancando a casquinha no cantinho do nariz direito. Aquela ferida não ficava boa, a mãe estava sempre arrancando e ao longo do internamento ela pediu aos médicos, vamos fazer uma biópsia, porque essa ferida não fica nunca boa. Os médicos solicitaram, mas o plano de saúde negou, não permitiu que fosse feita a biópsia. Logo mais ficaram boas as duas da chikungunya, voltaram para casa, mas a ferida começou a crescer. Eu vi as fotos, tanto da ferida pequenininha, quando da ferida começou a crescer e começou a comer todo o nariz inteirinho e começou a descer pela bochecha. Neste momento, juntaram um monte de médico, foi diagnosticado que aquilo já era um câncer e ele se alastrava com muita velocidade. Aquela ferida fedia demais. E os médicos ainda disseram para Shirley que não havia mais nada para ser feito. Não tinha como remover aquele câncer, a pele dela não iria voltar a crescer, não tinha como o enxerto ser feito pela idade, até que a coisa avançou tanto, comeu quase o rosto direito da mãe inteiro. Eu vi também essas fotos, é chocante. O câncer chegou a comer o osso do nariz do lado direito, já estava se alastrando para o lado esquerdo. Quando um dos médicos chamou Shirley para dizer para ela, você tem consciência que sua mãe já viveu todos os anos que tinha para viver, que você já tem que começar a se despedir dela e ser grata pelos anos que ela viveu? Shirley é uma senhora muito educada, muito branda. Ela disse que não sabe o que deu nela, mas quando aquele médico disse que a mãe já viveu todos os anos que tinha para viver, ela disse que saiu de dentro dela uma voz. Quem lhe disse, doutor, que a minha mãe já viveu todos os anos que tinha para viver? A minha mãe vai viver mais anos do que o senhor. Ela própria se assustou com essa fala dela e ficou se questionando de onde tinha vindo aquela fala.
Resumindo a história, não havia cirurgia a ser feita, não havia tratamento a ser feito, mas diante da insistência de Shirley, eles resolveram fazer 5 sessões de quimioterapia. Daquelas 5, resolveram fazer mais 5, que resolveram fazer mais 5 e terminaram fazendo 20 sessões. Aquela ferida fedia muito. Shirley fala que era insuportável o cheiro, que ninguém queria ficar perto e a mãe não aceitava nenhuma outra pessoa a não ser ela, e que muitas vezes, quando ela ia dar o banho da mãe, a mãe entrava no estado de agressividade e ainda batia nela. Aquela mulher, orando a Deus, tomando posse da promessa, perseverou um dia após o outro. A carga era pesada, bastante pesada. Um belo dia, uma das irmãs dela finalmente liga para Shirley e fala: minha irmã, vamos fazer uma semana de consagração, oração e jejum. E as duas começaram a fazer oração e jejum. Ao final do primeiro dia de oração e jejum, a irmã de Shirley liga para ela e fala: irmã, Deus falou que vai curar nossa mãe. E ali Shirley perseverou no propósito. O tempo foi passando. Um mês depois, uma sobrinha de Shirley liga para ela e fala: tia, eu sonhei com vovó. E no sonho, Deus vai curar vovó. Nesse sonho, Shirley agora teve plena convicção, porque eram 2 testemunhas falando a mesma coisa. E aí eu quero falar para vocês o que realmente Deus completou a boa obra. O nariz dela começou a se restaurar, a pele que eles diziam que não tinha jeito, que não ia crescer uma nova pele, a nova pele cresceu, o buraco no osso fechou, a pele da bochecha que precisaria de enxerto fechou, e Deus restaurou completamente a ferida do rosto da mãe de Shirley. No processo, a mãe entregou a vida para Jesus. Ela odiava crente, ela entregou a vida para Jesus. Em meio a todo esse processo, o marido de Shirley não suportou, saiu de casa, e Shirley saiu da frente e deixou ele sair de casa. Mas Deus trabalhou profundamente no filho de Shirley. O filho que estava tentando se matar entregou a vida para Jesus. E naquela casa hoje existe um testemunho que Deus perdoa pecado e Deus cura. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus faz maravilhas. Eu resumi um processo no qual minha irmã Shirley vem passando há 4 anos. E este processo cabe muito bem nesse versículo. Se a minha irmã Shirley tivesse entregue a sua mãe, que é o que era sagrado, aos cães, se a minha irmã Shirley tivesse ficado se reclamando, entregando a sua pérola aos porcos, ela não estaria contando testemunho de vitória e mostrando as fotos para glorificar o nome do nosso Deus. Nós tivemos uma reunião essa segunda agora que passou, no qual mais de 100 pessoas estavam ali reunidas, vendo com olhos vivos o que Deus fez no rosto da mãe de Shirley, o que Deus fez naquele filho de Shirley que estava querendo tirar a própria vida, e agora eles estão cantando e louvando o nome do Senhor. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Só quem está dentro do processo é que sabe que não foi fácil. Não foi fácil sentir o cheiro da ferida, não foi fácil querer dar banho na pessoa que você ama e apanhar dessa pessoa, e mesmo assim encontrar amor, encontrar um sorriso, encontrar uma nova maneira de convencer a pessoa a se deixar banhar. Não foi fácil ver o seu marido sair porque não estava aguentando. Não está sendo fácil continuar orando para que agora Deus complete a boa obra e traga este marido de volta. Não foi fácil ter que trabalhar em meio a isso tudo para estar com o sustento e a provisão financeira que era necessária para os filhos. Não foi fácil sair do seu lugar de comodidade que morava já há tantos anos e ir morar 40 minutos num lugar onde os filhos todos estavam reclamando. Então são muitas as decisões que uma pessoa precisa tomar, e ela precisa ter muita clareza que as promessas de Deus todas vão se cumprir, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Nessa história, a minha irmã Shirley fez e continua fazendo a sua parte. Ela continua se posicionando como uma mulher de Deus, buscando forças em Deus, e aquele médico que falou que a mãe dela ia morrer
brevemente que ela se preparasse, morre de medo de chegar junto dela, porque a mãe de Shirley tem 90 anos e Shirley tinha virado para ele e disse que minha mãe vai viver muito mais anos do que o Senhor. Ainda que a mãe de Shirley viva mais 10 anos é muito pouco para aquele médico. Então ele se treme de medo. Todos os outros médicos que acompanharam o caso falam claramente que a mãe de Shirley não entra nos anais da medicina, que a medicina não explica e que não tinha solução para a mãe dela, que literalmente o que aconteceu com a mãe de Shirley foi milagre. É lindo ver as fotos da mãe dela com o rosto completamente restaurado. Mas mais bonito ainda é eu poder trazer esse testemunho para você. Não imagine que tomar posse da promessa vai ser algo sem dor. Não imagine que tomar posse da promessa vai ser algo sem fedor. Não imagine que tomar posse da promessa vai ser algo sem ter sacrifícios. Sempre vamos ter que entender bem direitinho o que Deus quer para nós e concordar com Deus, andar ao lado de Deus para que o milagre possa ser concluído. Quantas pessoas abrem mão do seu milagre quando já estão bem pertinho de acontecer, porque apanham, porque estão querendo fazer o melhor para outra pessoa, como Shirley queria dar um banho na mãe a cada dia e apanhava da mãe, porque a mãe estava tendo crise de agressividade. Mas nós não podemos largar a mão daquilo que Deus nos entregou para cuidar. Aquilo que é sagrado para Deus não podemos entregar aos cães nem jogar aos porcos. Shirley está em posse de vitória. Eu e você, ao ouvir esses testemunhos, estamos também em posse de vitória. Nós vencemos o inimigo pelo poder do sangue que Jesus derramou na cruz, mas pelo poder do testemunho, de compreender como Deus trabalha diferente na vida de cada um, mas que cada um de nós tem um preço a pagar e muitos temos que suportar. Minha irmã Shirley suportou muito. Ela foi a única dos 6 filhos que quis se colocar nessa situação, mas ela também foi a única dos seus filhos que está vivendo um processo enorme de restauração. Ela não teve a mãe durante tantos anos da vida dela e agora, no final da vida, ela está tendo uma restauração, ela e a mãe, um agarrado das duas, uma plenitude que Deus tem trazido para ela, para o que precisava dela, para aquela criança dela que tinha sido privada dessa companhia. Então, minha irmã, agarra bem firme a promessa que Deus tem para você. Vai ter dia que não vai ser fácil, não. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você precisa de uma irmã, como Shirley precisou, lhe ligar e dizer: irmã, vamos orar e jejuar por uma semana. É esse o papel que eu estou fazendo aqui. Eu estou me colocando neste lugar de ser a sua irmã. Eu estou aqui para orar com você pela sua causa, para lhe levar a ir mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um tempo, crendo que o que Deus tem para você, os médicos não conseguem captar. O que Deus tem para você, as pessoas talvez que estão morando com você dentro da sua casa podem não estar conseguindo captar, mas você fique firme na promessa de Deus, que foi a você que Ele prometeu e é através de você que Ele vai cumprir. Você é, junto com Deus, um cooperador, que essas promessas todas vão ser cumpridas em público. Aquilo que você está sofrendo no privado, o público vai ver. Vamos juntas orar, vamos juntas continuar. Querido e amado Deus, muito obrigada por ter me dado o privilégio de encontrar com a minha irmã Shirley, que eu não encontrava há tanto tempo, esta segunda-feira. Muito obrigada por ter me dado o privilégio de ver aquelas fotos, de ouvir essa história para trazer e compartilhar com as minhas irmãs. Deus, em nome de Jesus, permita que eu seja essa irmã para cada uma das minhas irmãs que estão aqui, que estão sofrendo, que estão pensando em desistir, que estão pensando em jogar o que é mais sagrado aos porcos, em entregar aquilo que o Senhor entregou para elas, aos cães. Não deixa, Senhor, não deixa de forma alguma elas abrirem mão de seus matrimônios, abrirem mão dos seus filhos, abrirem mão das promessas que o Senhor as entregou. Nós estamos aqui para juntas formarmos um exército, todos os dias, uma orar pela outra, uma
carregar um pouco a carga da outra. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito poderoso esteja suspendendo cada uma das minhas irmãs que estão afundadas, esteja levantando elas, que aquelas palavras que vieram para entristecer o coração, para trazer sufocamento, para trazer falta de esperança, sejam completamente extirpadas e removidas. Eu te peço em nome de Jesus que venha o teu sobrenatural, a força para resistir um pouco mais, a força para suportar um pouco mais, a força para renovar a esperança, para renovar o ânimo, para trazer uma visão positiva de futuro. Deus, nós vivemos pelo que o Senhor prometeu, não é pelas circunstâncias, mas são muitas vezes as circunstâncias que entram como flechas em nosso coração, que azedam o nosso dia, que roubam a nossa alegria, roubam a nossa força, roubam o nosso ânimo. No nome de Jesus, que veio aquilo que veio para roubar, aquilo que se levantou para roubar das minhas irmãs, que o Senhor remova agora. Envia anjos na casa de cada uma, remove aquilo que está entristecendo, traz ali uma força excepcional, traz ali uma resistência excepcional, traz para minha irmã, Senhor, a consciência da tua presença e da tua palavra. O Senhor não é homem para que minta, nem para que mude de ideia. Que nós possamos voltar a nos alegrar na força do seu poder, na força da sua palavra, na força da sua promessa. Que nós possamos nos sustentar em te conhecer, em teu privilégio de ter um livre acesso ao Senhor, de poder pedir a tua ajuda, de poder contar com a tua ajuda, de receber um sopro seu nesse dia, de receber um alento seu nesse dia, de receber uma palavra de consolo, de conforto, de estímulo, de esperança nesse dia. Senhor, Tu és o que nós mais precisamos. E o Senhor já nos deu esse livre acesso. Abre os nossos olhos para te vermos. Abre os nossos ouvidos para te ouvirmos. Nos dá uma paz que excede todo o entendimento para atravessarmos o que precisamos atravessar. Muitas vezes o Senhor não nos livra. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado no fogo, mas o Senhor livrou eles de serem devorados pelo fogo e de serem devorados pelos leões. Então, em nome de Jesus, o que as minhas irmãs estão atravessando, o que eu estou atravessando, não vai nos devorar, vai nos fortalecer. E nós encerramos o estudo e as orações de hoje te agradecendo, convictas que nós estamos, mesmo que sem perceber, caminhando para mais perto do nosso milagre. Te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome e nos manda um estudo maravilhoso no dia de amanhã. Aleluia, glória a Deus. Minha irmã, fica firme, estou contigo.